Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou explicar a etapa 1 da consultoria radiestésica, depois tem a etapa 2, 3 e 4, tá? São 4 etapas. Nesse vídeo eu vou explicar a etapa 1. A etapa 1 é o trabalho com mesas radiônicas. A etapa 2 é o trabalho com fórmulas florais. Eu vou explicar bem o que são as fórmulas florais. Eu vou trazer um pouco do fundamento do trabalho com florais de Bach. Na etapa 3, eu uso gráficos de radiestesia estelar ou gráficos de radiestesia tradicional. E na etapa 4, eu uso as cartas sistêmicas. Eu estou fazendo um vídeo para cada etapa para vocês entenderem bem. Então vamos falar da mesa radiônica em primeiro lugar. Eu comecei a trabalhar com mesas radiônicas aqui no canal desde o ano de 2019. De lá para cá, eu já fiz mais de 20 cursos diferentes de mesas radiônicas. Eu tenho várias mesas radiônicas. Tem mesas radiônicas que elas são mais gerais, elas trabalham temáticas gerais da energia e da espiritualidade da pessoa. E tem mesas radiônicas que trabalham temáticas bem específicas. Então tem mesa radiônica que é específica para questões de prosperidade. Tem mesa radiônica que é específica para questões de amor. Tem mesas radiônicas que são específicas para questões espirituais, para limpezas, né? Purificação e limpeza tanto da pessoa quanto de ambientes. Então, tem mesa radiônica que dá para usar para fazer a limpeza espiritual de uma casa ou de uma empresa. Então, tem mesas radiônicas que são bem específicas, tá? Mas o começo do trabalho da consultoria radiestésica é feito sempre com mesas radiônicas mais genéricas. Então, antes da gente fazer uma mesa radiônica, pelo menos no meu método de trabalho, tá? Eu estou explicando eu, Adalberto, no meu método de trabalho. Antes de eu fazer uma mesa radiônica para questões específicas, como, por exemplo, dinheiro, trabalho, amor ou qualquer coisa desse tipo, né? Uma mesa radiônica de proteção espiritual, que ela é bem específica. Tem mesa radiônica que é específica para expansão de consciência, por exemplo. Antes de fazer uma mesa radiônica para uma temática muito delimitada, muito específica, eu sempre trabalho com o cliente, primeiro, as mesas radiônicas genéricas. A ideia do trabalho nunca é fazer uma mesa radiônica só, tá? Raramente o cliente que me procura vai conseguir resolver todas as suas problemáticas com uma única mesa radiônica. Normalmente, o pêndulo, tá? É um trabalho que é feito com o pêndulo. O pêndulo vai me indicar de 2 até 9 mesas que precisam ser feitas para o cliente. Basicamente, o cliente vai me trazer a demanda dele, a queixa, tá? Se é uma queixa no setor dinheiro, trabalho, amor, justiça, espiritual, saúde, né? Relacionamento, enfim. O cliente vai me trazer a problemática dele, seja ela qual for. Pode ser uma problemática ou várias problemáticas. Tem cliente que tem problemas em todas as áreas da vida, em diversas áreas da vida. Já explico para vocês aqui que normalmente, eu vou fazer até um vídeo depois só sobre isso, quando o cliente me traz as suas problemáticas, elas aparecem no mapa astral. É muito comum na consultoria radiestésica eu abrir o mapa astral para ver aonde que está a problemática do cliente no mapa astral, tá? Eu já tenho um primeiro entendimento energético e espiritual do cliente no próprio mapa astral, tá? Tem um fundamento para isso, depois eu vou explicar. E aí, em cima dessa problemática que o cliente me traz, eu vou fazer inicialmente uma mesa radiônica generalista, que trabalha vários aspectos da vida da pessoa de um modo geral. Essa mesa radiônica mais geral, normalmente ela vai fazer uma limpeza espiritual da energia do cliente, dos chakras, das camadas espirituais e energéticas do cliente. Vai fazer uma limpeza dessa energia e depois uma harmonização. Isso é um ponto essencial do trabalho para depois a gente começar a abrir caminhos para resolver as problemáticas específicas do cliente. Sem isso,
dificilmente a gente vai conseguir resolver a problemática do cliente. Eu já tenho vídeos que eu expliquei aqui, tá? Já tem vídeo aqui no canal explicando isso. Quando o cliente traz uma problemática, qualquer problemática, financeira, profissional, amor, justiça, qualquer uma, tá? Do ponto de vista radiestésico, radiônico, essas problemáticas estão ligadas a máculas, a energias negativas na vida da pessoa. Alguns clientes vêm falar para mim que eles não têm energia negativa nenhuma, que eles estão ótimos, não tem problema energético nenhum, não tem problema espiritual nenhum, nada, tá? Então, se for assim, não tem que procurar o meu serviço, porque a base do meu serviço é exatamente fazer um tratamento energético espiritual, é fazer essa limpeza, é fazer essa harmonização para abrir os caminhos no nosso mundo material. Então, quando um problema se manifesta no nosso mundo material, é porque lá no mundo espiritual, tá, já está, a sua energia já está maculada, ela está negativada, está sombria, existem máculas, existem nódulos energéticos que estão obstruídos, problemáticos, tá? Então tem que ser feita essa limpeza e essa harmonização para começar a abrir os caminhos para nós alcançarmos as resoluções necessárias para resolver o problema, ou pelo menos começar a resolver o problema. Aí tem cliente que fala para mim que ele já faz orações, ele já faz tratamento espiritual e por aí vai. Nunca é demais fazer um tratamento adicional, como por exemplo a consultoria radiestésica. Mesmo que a pessoa já tenha um histórico de fazer orações, de fazer tratamentos espirituais, na verdade ela vai precisar de mais, tá? Se a pessoa já está fazendo um tratamento numa casa espírita, se a pessoa já está fazendo algum tratamento espiritual em algum lugar e ainda não resolveu o problema, é porque a carga de energia negativa está grande. E ela é grande porque envolve não só as negatividades dessa vida, dessa encarnação, como envolve também as negatividades de vidas passadas. Então, precisa de mais trabalho ainda, precisa de mais limpeza e mais harmonização. É aonde entra, então, a mesa radiônica, tá? Então, normalmente, a primeira mesa radiônica que eu uso é essa daqui. Tá fazendo um reflexo, né? Mas acho que dá para vocês verem, tá? É a mesa quântica estelar. Ela é uma das primeiras mesas que eu uso para fazer a limpeza e a harmonização da energia da pessoa. Ou então, essa mesa aqui é uma outra mesa que eu uso bastante, que é a mesa arcturiana, tá? Ela também é uma mesa generalista que faz a limpeza e a harmonização geral na vida da pessoa. Ou uma mesa ou a outra, tá? Ou essa primeira mesa, a quântica estelar, ou a mesa arcturiana. Eu gosto muito dessas duas mesas, porque elas são mesas que trabalham a energia geral do cliente, fazem a limpeza e já fazem a harmonização. E são mesas ancoradas em egrégoras de comandos estelares. Quase todas as mesas radiônicas, eu tenho mais de 20 mesas radiônicas, tá, gente? Eu já mostrei algumas em vídeos passados. Quase toda mesa radiônica trabalha com egrégoras de anjos e arcanjos. Essas mesas que eu mostrei para vocês também trabalham com a egrégora do Arcanjo Miguel. A egrégora do Arcanjo Miguel está presente em quase todas as mesas radiônicas, tá? O que sugere que ele é um grande mestre dessa tecnologia espiritualista. A mesa radiônica, ela é uma tecnologia espiritualista, tá? Então, Arcanjo Miguel, normalmente, ele está à frente da maioria das mesas radiônicas. Os mestres ascensionados também, normalmente, estão à frente, né, da egrégora de todas essas mesas radiônicas. Eu já tenho vídeo aqui no canal explicando o que é egrégoras espirituais, tá? Mas essas mesas que eu uso, elas trabalham com egrégoras de comandos estelares. Eu gosto muito da mesa quântica estelar, tem uma diferença entre elas. A mesa quântica estelar, ela faz uma espécie de escaneamento,
da energia espiritual do cliente. Então vamos supor que o cliente fale assim: eu estou com várias problemáticas na minha vida, estou sem direção e não sei a causa da maioria dos meus problemas. Tá? E o cliente, de repente, ele tem muitas demandas, muitas necessidades de resolver muitas coisas ao mesmo tempo. Então eu gosto de usar a mesa quântica estelar como primeira mesa, tá? Como primeira mesa. Por quê? Porque ela vai escanear as necessidades evolutivas da alma do cliente, tá? Então, todas as mesas radiônicas, elas trabalham com a necessidade evolutiva da alma do cliente. Às vezes o cliente vem trazendo certas demandas, certas necessidades, que na verdade são as necessidades do ego dele. Porém, existem as necessidades evolutivas da alma, do self, tá? Que são necessidades mais profundas e muitas vezes o cliente não tem essa percepção, ele não tem esse conhecimento. Isso é esclarecido ao longo do trabalho com a consultoria radiestésica. E a mesa quântica estelar, essa daqui, ela faz exatamente o escaneamento das necessidades evolutivas da alma, né? Ela é uma mesa, tá? A egrégora dessa mesa, ela tem uma inteligência própria. Todas as mesas radiônicas, elas têm uma inteligência própria, dada por sua egrégora espiritual. Então, a egrégora dessa mesa avalia as necessidades evolutivas do cliente e vai abrindo caminhos, vai trazendo soluções de acordo com o merecimento kármico do cliente e também de acordo com a sua evolução ao longo do trabalho. Por isso que o trabalho de autoconhecimento, de reforma íntima, de expansão de consciência, ele se mostrou muito importante no trabalho de consultoria radiestésica. De novo, eu estou fazendo esse trabalho desde o final de 2019, então são 2 anos de trabalho. O que eu estou trazendo aqui o que eu estou fazendo é compartilhando um pouco dos resultados e dos desenvolvimentos que eu fui desenvolvendo e presenciando ao longo desse tempo. Então, a mesa radiônica, não basta simplesmente eu fazer a mesa radiônica e achar que os problemas do cliente vão se resolver como se fosse a lâmpada do Aladim, que você esfrega lá a lâmpada e faz 3 pedidos e tudo se resolve no instalar de dedos. Não é isso que a mesa radiônica faz. A mesa radiônica, tá? Essa tábua que eu chamo de mesa radiônica, ela me permite fazer um ritual com começo, meio e fim, de conexão com a egrégora espiritual terapêutica desse trabalho, tá? É uma egrégora espiritual que trabalha comigo, já está comigo há bastante tempo. E aí, essa mesa radiônica, essa egrégora espiritual da mesa, ela vai trabalhando a energia do cliente, limpando, harmonizando e automaticamente isso começa a abrir caminhos de solução num contexto, numa situação que estava totalmente desorganizada, onde o cliente muitas vezes não conseguia enxergar nenhum caminho de resposta, de solução das suas problemáticas. Tá? Então isso vai acontecendo automaticamente. Essa mesa, ela já faz o escaneamento das necessidades do cliente, né? E vai fazendo essa limpeza, essa harmonização e abrindo caminhos. Porém, nessa mesa radiônica, o cliente não define metas, ele não define intentos, objetivos, tá? Eu até peço para o cliente me trazer os objetivos dele para eu entender quais são as metas, os objetivos, as temáticas. Porém, a mesa quântica estelar, ela faz essa avaliação por ela mesma. Ela é independente, ela tem uma inteligência própria. Já a mesa arcturiana, ela é diferente. Na mesa arcturiana, o cliente define os objetivos de uma maneira bastante delimitada. Então, essa mesa arcturiana, assim como a mesa quântica estelar, ela é uma mesa generalista. Ela trabalha a limpeza espiritual profunda do cliente e também a harmonização dessa energia. Mas ela é uma mesa que trabalha com objetivos. Então, o cliente define os objetivos que ele quer e aí eu faço a mesa. Toda a mesa radiônica que eu tenho trabalha com
começo, meio e fim. É uma ritualística, é um ritual com começo, meio e fim, tá? Normalmente tem orações de abertura, tem decretos, determinações espirituais, decretos espirituais e orações para iniciar a mesa, decretos que são feitos durante o andamento do ritual da mesa radiônica e orações, decretos de fechamento da mesa. Tudo isso num diálogo, numa comunicação constante com a egrégora espiritual da mesa, mediada pelo pêndulo, tá? É usado bastante pêndulo na mesa radiônica. Fora isso também, normalmente são usados cristais. Então tem uma parte da mesa radiônica que, a bem dizer, é uma terapia de cristaloterapia, tá? É cristaloterapia, é terapia com cristais que normalmente são usados nas mesas. Cristais de vários tipos, desde pedras roladas até cristais de ponta. E aí acaba sendo importante as cores dos cristais, os formatos, dependendo do caso, eu uso pirâmides de cristal, orgonites, bastões de poder. Então, a mesa radiônica, ela contempla muitas ferramentas, todas ferramentas e recursos espirituais e energéticos, para harmonizar a vida da pessoa como um todo. Todas as mesas radiônicas, tá? Como, por exemplo, essa mesa quântica estelar, ela tem muitos recursos. Então, tem, por exemplo, uma ferramenta aqui que é para harmonizar os chakras. Essa ferramenta das naves que vocês estão vendo, ela faz conexão com comandos estelares. É uma ferramenta de conexão com o divino. Tem ferramentas aqui que fazem conexões com orixás, tá? Orixás da Umbanda. Essas mesas que vocês estão vendo, elas são canalizadas, tá? Então, existem os canalizadores que conseguem intuir essas mesas. Então, não são simples desenhos, não é um desenho artístico qualquer, mas é um material que é canalizado. Aqui você tem um símbolo de Yoshua, que entra em contato com a egrégora de Jesus Cristo. Aqui você tem a imagem da árvore cabalística, que também é uma egrégora específica que desenvolve vários trabalhos nessa mesa, inclusive a harmonização do mapa astral do cliente. Então, essa mesa aqui faz a harmonização da energia do mapa astral do cliente. É um trabalho muito profundo, tá? Aqui você tem o disco solar, que trabalha os raios da fraternidade branca, dos mestres ascensionados. Então, só para dar um exemplo nessa mesa, aqui a gente tem a egrégora de Arcanjo Miguel, tá? Que tem a imagem da espada de Arcanjo Miguel. É o símbolo mesmo, a imagem. Então, ela é uma mesa que trabalha com a egrégora do cristianismo, de anjos e arcanjos, de comandos estelares, a egrégora do hinduísmo, que trabalha com os chakras, tá? Então, é uma egrégora espiritual oriental. Egrégoras dos orixás da Umbanda, então são divindades africanas, orientais, comandos estelares. A egrégora judaico-cristã da Cabala, a egrégora dos mestres ascensionados, que é uma egrégora, inclusive, bastante eclética, tá? Isso para quem conhece. Para quem conhece de teorias espirituais e esotéricas, entende do que eu estou falando. Para quem não conhece nada sobre esoterismo, fica um pouco difícil. Tem que acompanhar os vídeos, né? Eu vou fazer mais vídeos explicando um pouco sobre isso. Inevitavelmente, a pessoa que faz essa mesa vai ter os seus chakras equilibrados, né? Alinhados, os seus corpos espirituais limpos e organizados, né? Harmonizados. Então, é uma mesa que trabalha muito com limpeza, harmonização. E aí você tem a abertura de caminhos e a cocriação. Toda mesa radiônica trabalha muito com cocriação. Cocriar desejos, cocriar objetivos. A cocriação é quando você traz uma imagem lá do mundo do mundo espiritual. Cocriação é quando você traz uma imagem lá do mundo espiritual para materializar no nosso mundo concreto, no nosso mundo material, tá?
Então, por exemplo, quando a pessoa traz queixas de dificuldades financeiras e amorosas, é porque lá no mundo espiritual, tá? Essa energia ela está desorganizada, ela está negativada, ela está prejudicada de alguma maneira e ela está se materializando aqui no nosso mundo concreto, físico, material, de uma maneira que gera problemas, angústias e desajustes na vida da pessoa, na vida do cliente, tá? Tem as ações concretas que a pessoa faz. Então, se a pessoa está enfrentando dificuldades financeiras, provavelmente ela não está conseguindo um emprego, ela não está conseguindo gerar renda, ou ela tem até um emprego que ela ganha um bom salário, mas ela gasta muito, né? Ela não consegue fazer um planejamento de gastos, ela não consegue fazer uma economia. Se a pessoa tem problemas no campo amoroso, eu tenho vídeo aqui no canal explicando o que está por trás da maioria dos problemas amorosos. Então, normalmente, é uma necessidade de controle, né? Aí vem sentimentos de ciúmes, posse, conflitos, brigas por conta disso, né? Ou a pessoa tem desajustes familiares que ela projeta na sua relação, no seu namoro, no seu casamento, né? Então ela repete no namoro, no noivado ou no casamento, problemas que ela já teve na família, muitas vezes problemas dos próprios pais ou dos avós. Então aí você tem problemas geracionais, tá? Da energia ancestral daquela pessoa que se repete na vida atual, no relacionamento atual dela, tá? Então, assim, existem várias causas e motivos, tanto materiais quanto psicológicos e espirituais, que geram aquela problemática. Praticamente todo problema, seja financeiro, amoroso, judicial, qualquer problema, pessoal ou coletivo ou organizacional, empresarial, a maioria das problemáticas tem uma causa material, uma causa emocional, psíquica, mental e uma causa espiritual. São 3 áreas de atuação: material, psíquica e espiritual. E a mesa radiônica, ela aborda tudo isso, tá? Então, é abordado na mesa radiônica causas materiais, psíquicas e espirituais, energéticas da problemática do cliente. Porém, a ênfase do trabalho é no energético, é no espiritual e é no psíquico, tá? É no mental, no psicológico, focando a reforma íntima que impacta o energético e o espiritual, tá? Então, para isso, a mesa tem muitos símbolos e muitas ferramentas. Então, uma coisa importante que eu preciso falar da mesa radiônica é que ela tem muito recurso. A mesa radiônica, ela foi feita para ter muitas ferramentas, cada símbolo, cada desenho é uma ferramenta. Ela foi feita para ter muitos recursos. Então, é um tratamento muito completo em si mesmo. Quando você pega uma outra mesa como essa daqui, que é a mesa arcturiana, vejam que ela já tem um desenho diferente. Ela é uma mesa de mandalas. Cada mandala dessa tem um significado. As mandalas, elas são terapêuticas, tá? As mandalas, elas são terapêuticas em si mesmas. E cada mandala dessa vai trabalhar uma temática na vida da pessoa. É uma temática para ajudar a resolver a problemática da pessoa através do seu processo de evolução. Tá? Então tem mandala aqui que vai trabalhar, por exemplo, a prosperidade, a energia de prosperidade do cliente. Vai ter mandala que vai trabalhar, por exemplo, a energia do perdão, que é muito importante no trabalho energético espiritual. O perdão, amor, gratidão são 3 temáticas fundamentais em todo o tratamento espiritual e energético, todo. Então, assim, se o cliente quer abrir caminhos no plano financeiro, profissional, se o cliente quer resolver problemas no campo amoroso, se o cliente quer resolver problemas em qualquer área da vida, ele vai ter que trabalhar essas temáticas. E as mesas radiônicas normalmente vão abordar essas temáticas, tá? Então, a mesa radiônica já faz muita coisa. Eu digo que a mesa radiônica faz de 70% a 75% do trabalho para o cliente.
Os outros 25% ficam por conta do cliente. O cliente tem que fazer um trabalho de reforma íntima, um trabalho de expansão de consciência, um trabalho de autoconhecimento, né? Trabalhar a sua mente para conseguir sintonizar a energia da mesa radiônica. Aí aqui a gente entra num outro ponto importante. A mesa radiônica, ela funciona como uma bateria energética que vai vibrar energia para o cliente. Mas o cliente, a pessoa precisa também entrar em ressonância, em sintonia com a mesa, tá? Para você entender isso, você tem que pensar num aparelho de televisão, tá? Se você pensar num aparelho de televisão, ou mesmo na internet, no seu celular, tem ali o sinal, né, que a gente fala que é o sinal do Wi-Fi, né? Então tem um sinal que é emitido. Tem uma grande antena que envia um sinal para o seu celular ou para o seu aparelho de televisão, por exemplo. E o seu celular ou a sua televisão tem que conseguir captar essa energia, tem que conseguir sintonizar essa energia para poder produzir uma imagem ou algum efeito material bem visível, inclusive, né? A mesma coisa é a mesa radiônica, mas numa dimensão espiritual. A mesa radiônica, ela vibra a energia para o cliente e a antena do cliente é a sua própria mente, é a sua própria psique. Então, a sua psique precisa captar essa energia, precisa entrar em ressonância, em sintonia com essa energia. Então, a mesa faz 70 a 75% do trabalho, enviando a energia. Não é a mesa, é a egrégora espiritual da mesa que envia essa energia para o cliente. Tá? Cada mesa radiônica funciona por um prazo mínimo de 1 mês e um prazo máximo de 4 meses, emanando energia, vibrando energia. Tá? E o cliente tem esse prazo todo para conseguir captar essa energia. O cliente não vai captar toda essa energia em um único dia. A mesa não trabalha um dia só. Ela não faz tudo num único dia. Ela trabalha ao longo de dias, semanas e meses, até 4 meses. Isso depende um pouco da mesa radiônica, tá? Tem mesa radiônica que trabalha certinho 3 meses. Tem mesa radiônica que trabalha 1 mês, 2 meses, 4 meses. Isso depende, tá? Isso vai também da necessidade do momento. A mesa radiônica vibra a energia. O cliente tem que conseguir captar, entrar em ressonância e sintonizar para conseguir absorver essa energia e usufruir dessa energia, limpando e harmonizando a própria energia espiritual. Bem, para isso então, né? Porque vejam bem, então a mesa faz 75% do trabalho, ficou 25% do trabalho para o cliente fazer. Até para ele ter o merecimento dele também. Então, e aí o cliente pode trazer a seguinte pergunta, mas o que é que eu tenho que fazer então para sintonizar essa energia, para entrar em ressonância com essa energia e aproveitar essa energia da mesa radiônica da melhor maneira? Então, foi aí que eu fui desenvolvendo outras ferramentas, adicionando outras ferramentas exatamente para direcionar esse processo, para ajudar o cliente a entrar em sintonia com a energia da mesa radiônica, a captar essa energia e aproveitar da melhor maneira. Aí são 3 ferramentas. Uma delas são as fórmulas florais, que no meu caso eu uso tanto florais de Bach quanto florais californianos, as fórmulas florais, os gráficos de radiestesia estelar e também as cartas sistêmicas. No próximo vídeo eu vou explicar, aprofundar a questão das fórmulas florais.